Dando continuidade ao nosso conteúdo, a videoaula de hoje, nós vamos estudar sobre o código genético. Eu resolvi gravar dois vídeos, um tratando sobre o código genético e o outro sobre tradução. Porque para que vocês possam compreender melhor como acontece a tradução do DNA, é essencial que vocês compreendam o que é o código genético. Então, a aula de hoje vai ser sobre o código genético e gravarei outro vídeo falando sobre a tradução do DNA. Então, vocês viram na aula sobre transcrição do DNA que a mensagem, a informação genética contida no DNA é copiada na molécula de RNA. Então, a molécula de RNA contém a informação, que foi passada da molécula de DNA. E esse processo, ele é chamado de transcrição. Então, para que vocês possam compreender como a informação contida na molécula de RNA, que a gente chama de RNA mensageiro, seja traduzido em moléculas de proteína, que esse processo é conhecido como tradução, iremos aprender inicialmente como que essa informação ela é passada para que as proteínas elas sejam sintetizadas. Como que a informação contida no RNA mensageiro, ela codifica, para que as proteínas elas sejam formadas a partir, de a ligação, dos aminoácidos. Então, os aminoácidos é que formam as proteínas. Então, nós vamos entender, que é esse código genético, para que nós possamos compreender como que a tradução acontece. Então, vocês podem ver aí no slide, nas imagens, que nós temos uma molécula de RNA que contém a informação, que foi copiada da molécula de DNA. E aí, nessa molécula, ela tem uma informação, e essa informação nós vimos que está contida em sequência das moléculas de DNA, que essa sequência a gente chama de gene, Então, os genes é onde contém a informação. E essa informação ela foi passada para essa molécula de RNA. A informação, quando ela é traduzida em moléculas de proteínas, nós chamamos esse processo de tradução. Então, vocês podem ver, nessa molécula de RNA, existe sequências de nucleotídeos, Sequências de nucleotídeos, que essas sequências, elas contêm a informação. Então, aí vocês veem que a informação ela foi traduzida nessa molécula aí de proteína, certo? Então, esse processo é chamado de tradução. E como é que essa informação ela acontece? Como é que a informação ela diz como que essas proteínas elas são sintetizadas? É através do código genético. Então, o código genético ele especifica quais os aminoácidos serão usados para construírem uma proteína. Então, lá na molécula de RNA, vai dizer quais os aminoácidos que serão utilizados para construir uma determinada proteína. Então, assim, como assim, Alessandra? Que ele vai especificar, como que esse código ele especifica? Então, nós vamos voltar aqui à imagem anterior e vocês vão ver aí nessa molécula de RNA que mostra
a sequência de bases nitrogenadas, né, que constitui a molécula de RNA, que são os nucleotídeos. Nucleotídeos, né, só relembrando, eles são compostos por base nitrogenada, grupo fosfato e o açúcar. No caso do RNA, é o açúcar, né, ribonucleotídeo. E aí vocês veem que essa molécula de RNA, ela contém uma informação. E essa informação, ela é decifrada por meio de códigos. Que códigos são esses? Vocês veem aí que 3 bases nitrogenadas, elas vão formar um códon, né? A cada 3 bases nitrogenadas formam um códon. Então aí nós temos 7 códons. Esses códons, né, que são constituídos por uma sequência de 3 bases nitrogenadas, é que especifica qual o aminoácido que vai constituir a proteína. Então, você tem 7 códons nessa sequência de RNA que corresponde a 7 aminoácidos, certo? Então, uma sequência de 3 bases nitrogenadas, nós dizemos que formam um códon. Então, a cada 3 bases é formada um códon, e aí nós temos 7 códons, formado por uma trinca, né, que chama de 3 bases nitrogenada, e aí vocês veem que esses 7 códons constituem essa molécula de proteína, certo? E o código genético, né, ele faz uma relação entre o DNA, né, os genes do DNA, para a molécula de RNA mensageira. E da molécula de RNA mensageira, a sequência de aminoácidos que são utilizados para formar as proteínas, né? Então, assim, o código genético, né, ele vai relacionar aqueles códons aos aminoácidos que serão utilizados para constituírem as proteínas. Então, o código genético quer dizer o seguinte, que naquela molécula de RNA mensageiro há uma informação, e essa informação ela está especificada em código, e esse código ele está relacionado aos códon, que é o que? A sequência de 3 bases nitrogenadas, que é representada pelas letras, por exemplo, A, U, que é adenina, uracila, uracila, AGG, adenina, guanina, guanina, e essa trinca de 3 letras forma o códon, e esse códon é que vai dizer qual é o aminoácido que vai constituir essa proteína, certo? Então, o código genético, ele é a informação, né, contida na molécula de RNA que vai especificar os aminoácidos que serão utilizados para formar a proteína. Então, existem, né, 64 tipos de códon. Então, o código genético ele é constituído por 64 códons, né? 64 trincas de 3 bases nitrogenadas. E como que esse código ele é constituído? Vocês veem aí que nós temos uma coluna, né, que diz primeira base, que é a coluna vertical, né? Nós temos na horizontal também uma coluna, a primeira coluna, né, vertical, que é a primeira base que vai ser utilizada. Vocês estão vendo aí que a primeira coluna é constituída de uracila, citosina, adenina e guanina. E na horizontal vai ser a segunda base, que é uracila, citosina, adenina e guanina. E a terceira base é a última coluna, né, que vocês veem aí agora na última coluna são 4 bases, uracila, citosina, adenina, guanina, né?
cada linha, uracila, citosina, adenina e guanina. Então, como é que esse código ele é constituído? Esse código ele é constituído você fazendo a relação da primeira base, uracila, com a segunda base, uracila, e a terceira base, uracila, né? Então, vocês veem aí que na primeira coluna nós temos uracila, 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 citosina, né, que corresponde ao aminoácido fenilalanina. Então, se na molécula de RNA eu tenho uma trinca, né, um códon com uracila, uracila, então vai corresponder o que? A fenilanina, né? E assim sucessivamente. Para a leucina, eu tenho quantos códons? Eu tenho 4 códons, não, eu tenho 6, ó. Eu tenho a citosina, uracila, uracila, citosina, uracila, citosina, citosina, uracila, adenina, citosina, uracila, guanina, e ainda eu tenho mais 3 em sequência, né? Então, o códon ele é formado por a união da primeira base na primeira coluna com a segunda base, né, na primeira linha e com a terceira base na última coluna. Então, aí nós temos 64 códons. Desses 64, 3 não sintetiza nenhum tipo de aminoácido, são códons de parada. Né? O que são códons de parada? Vocês vão ver no conteúdo sobre tradução do RNA, né? Que para que a síntese da molécula de proteína se encerre, vai ter que existir esses 3 códons, né? Então, esses 3 códons é que diz que aquela molécula ela já chegou no ponto e não precisa mais de acréscimo de aminoácidos. A gente define como códons de parada. Então, aí restam 61 códons correspondentes aos 20 aminoácidos. Então, são 20 aminoácidos que constituem todas as proteínas. Eu acredito que vocês lembram, né, desse assunto, do qual vocês já estudaram, que as proteínas, elas precisam somente de 20 aminoácidos para serem constituídas. Então, esses 64 códons, menos os 3, né, que é códon de parada, que não está relacionado à síntese de nenhum aminoácido, restam 61. Então, 61 códon corresponde aos 20 aminoácidos, né? Então, na síntese da proteína, esses 64 códons é que define qual é o aminoácido que vai constituir a proteína, né? Então, aqui vocês podem ver que tem aminoácidos que tem mais de um códon, né? Mais de um códon para um aminoácido, mas cada aminoácido vai ter um códon vai ser correspondente a cada um dos aminoácidos, né? Mas pode ser que um aminoácido, como vocês estão vendo ali, leucina, eles possuam 6 códons, né, relacionados à leucina, certo? Então, aí vocês estão vendo na tabela, né, o código genético, que o código genético é o que relaciona a informação contida na molécula de RNA mensageiro, né, que está em forma de códon, né, e aí ela vai especificar, né, os aminoácidos que vão constituir a proteína, certo? Então, são 64 códons, menos os 3, são 61 códons para os 20 aminoácidos que constituem as proteínas. Só a título mesmo de informação, aqui tem as 20 aminoácidos, 20 aminoácidos, né, que constituem todas as proteínas do nosso organismo. E aí os códons, né, está relacionado a esses aminoácidos, né, os 61 códons está relacionado aos aminoácidos. Então, a metionina, por exemplo, é só um códon, né, só possui um códon relacionado à metionina. Mas aí tem outras proteínas que têm mais, outros aminoácidos que têm mais
de um códon. Então, ainda relacionado ao código genético, nós vemos aqui, né, no slide, que ele diz que a UG, né, o códon AUG, ele codifica a metionina. Então, se no RNA tiver lá uma trinca, né, com essas 3 bases, que é um códon, então esse códon aí, ele vai ser específico para o aminoácido metionina. E como também na tradução vai ser o códon de início na tradução. Então, o primeiro aminoácido, né, quando estiver sendo, a informação estiver sendo traduzida, o primeiro aminoácido que vai constituir a proteína sempre vai ser o AUG. Vocês irão entender melhor quando nós tratarmos sobre a tradução. Esses 3 códons aí, como eu já havia mostrado na tabela, está relacionado ao códon, né, de parada, também no conteúdo lá quando a gente for estudar sobre tradução. Então, esses 3 códons aí, eles não estão relacionados a nenhum aminoácido, ele só diz quando termina, né, a síntese da proteína. Os códons, né, eles, como eu já havia falado, tem códons que que especifica mais de um aminoácido. Então diz que o código genético ele é redundante, né? Ele é redundante porque para um aminoácido eu posso ter 2 ou 3 códons relacionados àquele aminoácido, mas eu não tenho na tabela um códon que especifica 2 ou 3 aminoácidos. Aí seria ambíguo. Não, para cada códon corresponde a um aminoácido. Agora, repetindo, possa ser não, tem aminoácidos que tem mais de um códon. A metionina e o triptofano são os únicos aminoácidos que possuem somente um único códon, né? E um códon só codifica um aminoácido, como eu já falei, por isso que ele é dito como redundante, né, e não ambíguo, porque um códon só codifica um aminoácido, mas tem aminoácidos que possuem mais de um códon, mais de uma opção, né, de um códon para na síntese da proteína. E ele é quase universal, né? Há 40 anos, quando se começou a estudar, né, a decifrar o código genético de todos os organismos, né, há 40 anos se dizia que ele era universal, ou seja, todos os organismos, eles apresentavam o mesmo código genético. Então, o código genético ele era comum a todos os organismos. Hoje já existem algumas exceções. Então, por exemplo, mitocôndrias e cloroplastos de alguns protistas já diferenciam muito pouco, né? Mas já há uma pequena diferença no código genético, mas ele é quase universal, né? Então, dos 3 reinos, planta, protista, né? E das bactérias, né, o reino Monera, eles possuem o mesmo código genético. Então, o código genético ele é quase universal. Por isso que hoje dentro da engenharia genética, né, utiliza-se bactérias para poder sintetizar alguma substância que o nosso organismo não consegue. Por quê? Porque a bactéria, o código genético para as bactérias é o mesmo para nossas células, né? O material genético das nossas células apresenta o mesmo código genético do material das bactérias. Então, aí as bactérias, elas conseguem sintetizar, vamos supor, a insulina, que nosso organismo tem organismo, né, pessoas que têm problema que não conseguem. Então, por quê? Porque o código genético, ele é o mesmo, né? Então, vocês viram lá que aqueles códons que relacionam, né, os aminoácidos para a formação das proteínas, nas bactérias, né, nos animais, é o mesmo. Então, o código genético ele é dito como hoje como quase universal. Não é universal porque conforme os estudos, né, vai se aperfeiçoando, se especificando
E o que se conhecia há 40 anos, há 30 anos atrás, lógico que hoje, né, devido à tecnologia, os estudos serem mais aperfeiçoados, hoje já se constata que ele não é universal. Então, há organismos, como eu já falei, os protistas, né, que existe uma pequena diferença. Existe códons, que é para codificar vamos supor, um triptofano, né, que nesse organismo já codifica outro aminoácido. Então há uma pequena diferença, mas há, né? Então hoje ele não é dito como universal, ele é quase universal. Aqui a título de exemplo, para que vocês possam entender melhor, nós temos aqui uma fita de DNA, e vocês estão vendo aí que cada trinca, né, cada sequência de 3 bases, né, 3 bases corresponde a um códon. Então aí nós temos quantos códons? Nós temos 4 códons, né? E cada códon desse vai corresponder a um aminoácido, né? Então o DNA, ele, né, através do processo de transcrição, ele passa a mensagem, né, uma sequência da molécula de DNA que a gente chama de gene, é transcrito em uma molécula de RNA mensageiro. Então vamos supor que essa sequência aí de DNA, ela tem uma informação dizendo qual é a cor, o cabelo da pessoa, a cor da pele, a estatura. Então essa informação, primeiramente, ela é transcrita para uma molécula de RNA, que a gente chama RNA mensageiro, porque contém a mensagem, a informação. E aí a gente vê que essa transcrição ela acontece por meio de quê? Da complementariedade das bases nitrogenadas. Então, o que é se liga a uracila se liga a adenina, uracila se liga a adenina, citosina se liga a guanina. Então, no RNA mensageiro, né, nós temos aí os códons, né, a mensagem que foi copiada do DNA e essas 3 sequências de bases que correspondem também a um códon, né? Então nós temos 4 códons, né? E cada códon desse vai corresponder a um aminoácido. Então eu coloquei como exemplo, né, a trinca, né, o códon, que é formado por 3 bases de adenina, né? E aí, quando ela é transcrita no RNA mensageiro, é a uracila, que se liga à adenina. Então, essa trinca, né, esse códon com 3 bases de uracila, no código genético vai corresponder ao aminoácido fenilalanina, né? Fenilalanina vai ser o aminoácido que vai constituir, quando for traduzida essa informação, então conforme lá o código vai dizer que essa trinca, né, esse código ele corresponde a fenilalanina, assim como o AAC, né, esse código lá, quando a gente for pôr o código genético lá, ele vai corresponder a um aminoácido, né, assim como o CAG, que é o próximo código, o CA também vai corresponder a um aminoácido. Então, o código genético ele relaciona, né, a maneira, né, a forma que os aminoácidos eles formam a proteína. Quais são os aminoácidos que vão formar, né, a proteína conforme a informação contida na molécula de RNA mensageiro. Então, só para relembrar, o código genético ele é constituído por 64 códons, sendo que 61 está relacionado a um dos 20 aminoácidos e 3 são códons de parada no processo de tradução do RNA mensageiro. Ele não está relacionado a nenhum aminoácido. E tem códons, né? Tem 2 ou 3 códons relacionado a um único aminoácido, né? Então, tem aminoácido que possui, né, que é 2, 3 até 6 códons, como no caso da leucina, né, que são 6 códons que correspondem
a leucina, né, que está relacionado ao aminoácido leucina. Então, esse vídeo eu fiz, né, para que o assunto não fique muito estendido quando nós formos estudar sobre tradução e para que a compreensão ela fique melhor para vocês compreenderem, né, o processo da tradução, que é quando a informação contida no RNA mensageiro ela é transcrita, né? Ela é traduzida na sequência de aminoácidos que irá constituir as proteínas, certo, pessoal? Então, a próximo vídeo aula nós iremos estudar sobre tradução do RNA mensageiro.